O Ministério da Saúde de Lula traça um plano de multivacinação para os Yanomamis. O Ministério da Saúde planeja um programa de multivacinação destinado aos Yanomamis depois das mortes por desnutrição. Vamos falar aqui. O Ministério da Saúde planeja lançar um programa de multivacinação para completar a carteira de imunizantes de centenas de indígenas e Yanomamis. A Secretaria de Vigilância em Saúde se reuniu, na verdade, dia 23 de janeiro, com o Centro de Operações de Emergência de Saúde e a Secretaria Especial de Saúde Indígena para definir os detalhes da operação e o início da campanha. Os agentes de saúde vão mapear todas as vacinas que faltam ser aplicadas em indígenas e Yanomamis em diferentes faixas etárias. Em seguida, serão definidas as quantidades a serem transportadas e as equipes de agentes de saúde necessárias para o programa de imunização. Na última sexta-feira, dia 20, o presidente Lula e as ministras da Saúde, as ministras da Saúde, Nízia Trindade, e dos povos originários, Sônia Guajajara, visitaram a comunidade Yanomami em Roraima, depois das denúncias de mortes por desnutrição entre os indígenas, principalmente entre as crianças. Então, o governo Lula está reagindo. Esse é o verdadeiro genocídio que a gente... O verdadeiro genocídio não, mais explícito que a gente está vendo no governo, que foi do governo Bolsonaro, e o Lula vai ser o cara que vai salvar esses povos originários, porque ele tem uma ministra de povos originários e porque a Sônia Guajajara merece todos os elogios por já começar a sua gestão, fazendo esse trabalho duro e repartindo esses dados necessários para a gente poder entender o que aconteceu nessas reservas indígenas. Foi uma verdadeira matança, é uma verdadeira vergonha para a história brasileira, mas a gente vai superar esses anos difíceis e o Lula é o cara certo. Não tem dois lados na história do genocídio indígena, gente. Se você não está do lado dos indígenas, você é um inimigo do Brasil. Então a gente tem que ficar muito atento a tudo que está rolando. Vamos ver aqui a nossa querida Folha de São Paulo, que dá umas bolas fora, mas às vezes acerta bastante. E faz uma denúncia importante aqui. Casa de atendimento a Yanomamis vira hospital improvisado em meio a casos graves de malária. Unidade em Boa Vista tem capacidade para 200 indígenas, mas atende atualmente 700. Putz, merda. Força do SUS atua no local. Reportagem do Vinícius Sassini. Vamos acompanhar aqui. Em um primeiro dia de trabalho, profissionais da Força Nacional do SUS se depararam com casos graves de saúde de pacientes Yanomamis que estão na CASAI, Casa de Saúde Indígena, em Boa Vista, Roraima, especialmente pneumonia, diarreia e insuficiência respiratória em crianças, potencializados pela desnutrição. A Casa Yanomami, que deveria ser um espaço de acolhimento de indígenas durante tratamentos médicos na cidade, virou um hospital improvisado e superlotado, como a Folha de São Paulo constatou no fim da tarde e no início da noite desta terça-feira, dia 24 de janeiro. Está muito grave a situação lá. Os atendimentos médicos são feitos principalmente pelos integrantes da Força Nacional do SUS, que chegaram a Boa Vista no fim da tarde da segunda, dia 23 de janeiro. A CASAI tem 700 indígenas, segundo profissionais que atuam na coordenação das ações de emergência, a capacidade básica é de 200 pessoas, de 200 pacientes, está super lotado. A ideia inicial é fazer um diagnóstico da situação dos pacientes, de forma a assegurar o retorno deles às suas comunidades na terra indígena Yanomami, a maior do Brasil. O grupo do SUS, porém, precisou dedicar quase todo o tempo ao atendimento médico dos indígenas no CASAI, especialmente as crianças. Uma delas não estava na unidade por estar doente. Procurou o colo da pediatra Bruna Pereira Farias, de 31 anos, integrante da Força Nacional do SUS, quando a médica percebeu que a criança estava com febre. A suspeita imediata foi de malária. Farias vive há anos no Acre e identifica fácil o que chama de horário da malária. O fim da tarde que se manifestam os principais sintomas, como a febre. Desidratada, a criança passou a receber um soro numa maca e assim permaneceria ao longo da noite. A integrante da Força Nacional atendeu 5 casos urgentes e 2 suspeitas de malária ao longo do dia. O quadro de gravidade dos pacientes está atrasando o retorno deles às suas comunidades, disse a pediatra. A necessidade de assistência médica no CASAI por um período prolongado foi uma das constatações da equipe da Força Nacional. O entendimento inicial é que dificilmente haverá um retorno à terra indígena no tempo hábil desejado pelos indígenas. Esse processo precisará ser muito cauteloso
pelas distâncias e pelo quadro de saúde dos pacientes, afirmou Farias. São doenças evitáveis, crianças morrem de pneumonia desidratadas. Esse momento é de reflexão. Na CASAI passou a ser comum a identificação de acompanhantes de pacientes que também estão desnutridos e doentes, o que não era notado em razão da falta de equipes de saúde da unidade. A Força Nacional do SUS existe desde 2011 e atua em casos de gravidade, como a epidemia. É convocada por quem chefia o Ministério da Saúde. O grupo atuou, por exemplo, na crise de escassez de oxigênio em Manaus, no mês de janeiro de 2021, aquele mês criminoso do Pazuello, quando pacientes com Covid morriam asfixiados num dos piores momentos da gestão do governo de Jair Bolsonaro na pandemia. Olha aí a foto dos aviões de oxigênio. Agora o grupo foi novamente convocado para atuar num cenário crítico da desassistência em saúde provocado pela gestão Bolsonaro. O apagão em saúde indígena e o estímulo ao garimpo ilegal no território, são mais de 20 mil invasores, levaram à explosão de casos de malária, de desnutrição de indígenas, especialmente crianças e idosos, e a proliferação de doenças simples, como verminoses. Em menos de 2 anos, foram 44 mil casos de malária na terra Yanomami, onde vivem 28 mil indígenas. Mais da metade das crianças está desnutrida, segundo o MPF, Ministério Público Federal. Em comunidades mais isoladas, o índice chega a 80%. Houve escassez profunda de medicamentos para combater verminoses, com suspeitas de fraude e corrupção, investigadas pela PF, Polícia Federal. O não fornecimento de vermífugos deixou mais de 10 mil crianças Yanomamis desassistidas. As crianças com suspeita de malária atendidas pela médica da Força Nacional do SUS, quando a reportagem esteve em Casai, é da região do Surucucu. Os 5 polos base para assistência aos indígenas na região foram fechados em razão da atuação dos garimpeiros ilegais, segundo Ana Lúcia Pontes, pesquisadora da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Pontes foi designada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, para atuar na coordenação de ações a partir da declaração de emergência em saúde pública pelo governo Lula, do PT. Um decreto criou um comitê de coordenação nacional para enfrentamento da desassistência sanitária em terra Yanomami. Com vários polos bases fechados, o retrato de desnutrição e malária está incompleto, disse a pesquisadora da Fiocruz. O trabalho de campo inicial para a detecção da dimensão do problema foi feito em Surucucu, com base nos indicadores de desassistência. O plano é que a Força Nacional do SUS chegue às comunidades na terra indígena, mas ainda não há uma data para que isso ocorra, em razão das necessidades de atendimento e diagnóstico na cidade, como na Casai e Yanomami, e das dificuldades logísticas para acesso às aldeias. Um hospital de campanha será montado na própria Casai e o Exército ergueu tendas para atendimento médico a indígenas vítimas da desassistência em saúde. Essa notícia aqui da reportagem da Folha, muito boa, a respeito dos atendimentos emergenciais dos Yanomamis, sendo que eles estão com doenças que seriam facilmente evitáveis, e é por isso que está todo mundo preocupado com o que está acontecendo por lá. É a notícia mais importante da semana e a gente está acompanhando por aqui. Tem aquele vídeo célebre do Krenak, não sei por que você está sorrindo para mim, nossos povos estão em guerras há 500 anos, exatamente. Tem que destituir o governador, tem que tomar providências.